Opa, pequeno gafanhoto! Bem-vindo a mais uma aula, tamo juntão. Eu sou o professor Maicon. Dessa vez eu vou trazer mais uma aula da série de questões clássicas para você. Se você não sabe, são aquelas questões fundamentais, questões que aparecem com bastante frequência do assunto escolhido de hoje, que foi equação do segundo grau, beleza? Então já larga o dedão no like e vamos para a resolução da primeira questão e conforme for passando o vídeo a gente vai conversando, beleza? Essa questão ela diz o seguinte, ó, olha que bacana, olha que legal. Dada a equação do segundo grau, essa equaçãozinha bonita que você está vendo aí, assinale a alternativa que apresenta o conjunto solução da equação dada. Então, preste atenção. O que ele está falando aqui? Ele quer que você resolva a equação, que é uma coisa mais clássica de uma equação de segundo grau do que a resolução dessa equação. Lembrando, você pode baixar essa listinha que eu estou fazendo aqui com vocês aqui na descrição, tudo bem? Beleza? Então clica no link aí para baixar a lista para você acompanhar também se você quiser. Show! Então vamos resolver essa equação aqui relembrando os conceitos chaves, né? Como é que a gente escreve uma equação do segundo grau? Normalmente, ax ao quadrado mais bx mais c igual a tudo isso a zero. Lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? Então, nessa equação, quando a gente pega e dá uma olhada nela com calma, o que eu tenho aqui já de cara? Que o meu A vale 3, que o meu B ele vale menos 20 e que o meu C ele vai valer 12. Maicon, por que isso? Porque olha só você comparar com essa galerinha daqui, ó. Compara quem está antes do termo quadrático, quem não está do termo quadrático e o número solto. E aí lembra, para você resolver uma equação, você tem a famosíssima fórmula de Bhaskara, que era aquela fórmula de resolução para resolver uma equação de segundo grau, que você primeiramente tinha que calcular o delta. Show? Então, calculando o nosso delta aqui, famoso deltinha, o que você vai fazer? Ó? O delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, ó, quem é o B, o A e o C? São esses valores aí mesmo que você já separou. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado, como ele é negativo, coloca aqui, tá? Menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 3, e o C, que vale 12. Show! Quem é menos 20 ao quadrado? Se tu falar 40, tu dando mole. Cuidado, menos 20 ao quadrado é menos 20 vezes menos 20. Show? Então, a gente vai ficar com menos 20 ao quadrado, menos 20 vezes menos 20 vai ser igual a 400. 4 vezes 3 dá 12, vezes 12, 144. Mas está com menos ali, né? Então, vai ficar menos 144, beleza? 400 menos 144 vai ser igual a 256. A primeira coisa que a gente tinha que fazer era calcular o delta, não sei se você lembra. Aí, dependendo do que ele dava, se ele era positivo, eu tinha dois valores de x. Se era negativo, eu não conseguia encontrar a solução daquela equação. Se ele era igual a zero, eu tinha dois valores repetidos. Como ele deu 256, ele deu um valor que é positivo, beleza? Positivo. Então, a gente consegue encontrar dois valores de x distintos, diferentes. Daí, o que a gente vai fazer então? Lembra lá, ó, que a fórmula do x ele era o quê? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Por que tem esse mais ou menos aqui? É porque você tem o x1, que é menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a, e você tem o x2, que é menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Tranquilão? Daí a gente vai ter o seguinte, então, ó, vou substituir os valores, ó, menos b, só que quem é o b? É 20, então como ele é negativo, eu vou colocar um parênteses porque eu menos troco o sinal. Mais a raiz quadrada de 256 dividido por 2 vezes o a, só que o a vale 3, beleza? Então vai ficar menos 20, galera, vai ser igual a 20. Raiz quadrada de 256. Quem você eleva ao quadrado que dá 256? É isso aí mesmo, é o 16. E 2 vezes 3 dá 6. Então, vamos ficar com 36 sobre 6, o que vai te dar como resultado 6. Beleza? Então, o teu x1, sua primeira solução, ela vale 6. Repara que não dá para já eu marcar ou eliminar alguma coisa, porque, pequeno gafanhoto, já deixou o like? Tem que deixar o like e se inscrever no canal, hein, para não perder mais nenhum vídeo desse tipo aqui.
Não posso marcar ainda pelo simples fato de que eu tenho dois valores, duas alternativas que têm o 6. E eu não sei se o segundo valor é 2/3 ou 1/3. Vou descobrir agora sem nenhum problema adicional. O que você vai fazer aqui agora? O x2, ele é bem de boa, porque você pode repetir toda a continha e só trocar esse sinal aqui. Então, eu posso falar que ele é 20 menos 16 sobre 6. Ele é 4 sobre 6. Mais 4 sobre 6, eu consigo simplificar. Dividir em cima e embaixo por 2. Então, isso aqui vai dar 2/3, tudo bem? Deixa eu só colocar de azulzinho aqui, para você que tem toque, não ficar perdido. Então, aqui vai dar 2/3. Então, um deu 6 e o outro deu 2/3. Então, a nossa solução, ela é o quê? 6 e 2/3. Corre para o abraço, marca a letra A. Beleza? Então, primeira questão clássica já resolvida com sucesso. Vamos fazer a próxima questão também. Lembrando, eu vou resolver com vocês 5 questões que são clássicas, com ideias, com insights. Nossa, que palavra bonita, insights. Com jogadas que são bastante recorrentes em várias questões de equação de segundo grau. Se você quer ter uma aula desse estilo de algum outro assunto, comenta aqui qual assunto você quer que eu faça as questões clássicas dele, beleza? Show de bola? Então vamos para a próxima questão, questão do IFAL, que diz assim, a equação x ao quadrado, então vamos lá, a equação x ao quadrado, vamos fazer o seguinte, vamos marcar aqui, essa equação x ao quadrado mais 2x mais c igual a 0, para que ela tenha uma única solução real, cara. Olha isso. Quando que uma equação do segundo grau possui solução única? Presta atenção nesse bizuzinho aqui, Quando delta é positivo, eu possuo duas soluções distintas, ou seja, duas soluções diferentes. Quando delta é igual a 0, eu possuo duas soluções iguais, beleza? E quando delta é menor que 0, eu não possuo solução real. Então, a equação, quando delta é negativo, ela não consegue ter solução real. Mas, quando delta é igual a 0, ela tem duas soluções iguais. O que significa isso? Se ela tem duas soluções iguais, então pensa assim, dá 3 e 3. 5 e 5. Quando eu coloco no conjunto solução, fica uma única solução, na verdade. Então, o que ele está te falando? Ele está te falando que o delta precisa ser igual a 0. Então, você separa os elementos e depois você vai lá e faz o quê? Calcula o nosso queridíssimo amigão deltinha, beleza? Então, preste atenção agora. Calculando o nosso querido amigão deltinha, primeiro eu vou separar quem é quem ali, né? O A naquela equação vale 1, porque é quem está antes do termo ali quadrático. O nosso B, ele vale 2 e o nosso C, por sinal, é C, né? Zero criatividade na questão. Faz agora nosso parceiro deltinha. Delta, ele é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C. Isso vai implicar que fica 4 menos 4C. Beleza, Maicon, entendi. Esse aqui é o delta e o delta precisa ser igual a 0. Exato. Então, 4 menos 4c precisa ser igual a 0. Virou uma equação do primeiro grau. De boa, na lagoa, para você resolver bem tranks. Se você não sabe, aqui tem vídeo no canal te ensinando a resolver uma equação do segundo grau tranquilo, tranquilão. Então, com isso, passo o 4c para o outro lado, eu vou trocar o sinal dele. E esse 4 eu passo para cá dividindo. E aí eu vou ter que o meu C, ele vale quanto? Pequeno gafanhoto. O C vale 1. Então, vai bater certinho com a nossa letra D. Show! Então, segunda questão clássica já resolvida. A primeira questão clássica é uma questão envolvendo resolver uma equação. Até aí, tranquilo. A segunda questão, ela envolve a ideia de você trabalhar ali com o delta. Também, tranquilo. A terceira questão... Vamos aqui fazer a terceira questão agora. O que a terceira questão será que vai estar reservando para nós? O que será que tem de segredo na resolução da terceira questão? Então, observa que a terceira questão, ele diz o seguinte, sendo x1 e x2, vou até marcar aqui, as raízes dessa equação aqui,
O resultado da soma de x1 com x2 é... Primeira coisa, muita gente, mas muita gente mesmo pensaria no quê? Tranquilo, Maico, muito tranquilo mesmo. Eu faria o seguinte, resolveria a equação, depois somava x1 e x2. O problema é que tem várias equações que quando você vai fazer isso, a raiz, o delta, não é exato, os valores de x, que são as raízes de equação, ficam bizarros, esquisitões. Então, você tem uma relação, que é a que a gente chama de relação de coeficientes e as raízes, que é o seguinte, na verdade são duas relações que são muito utilizadas e você precisa ter isso no seu coraçãozinho. Maicon, como assim eu preciso ter isso no meu coraçãozinho? Sim, você precisa ter essas relações no seu core, que é o seguinte, ó, quando você quer trabalhar a soma das raízes de uma equação, você faz o menos b sobre a. E quando você quer trabalhar o produto das raízes de uma equação, lembrando que eu estou falando da equação do segundo grau, né, o contexto da equação do segundo grau, o que vai acontecer? É c sobre a. Entendi, Maicon? Então, eu não preciso calcular o delta. Eu não preciso calcular deltinha, fazer x1, x2. Não! É isso que eu quero que você entenda. Você consegue resolver isso aqui de uma maneira mais prática, mais direta, que é fazendo somente o quê? Ele não quer x1 mais x2, então esse é menos b sobre a. Daí, ó, se você separar aqui que o teu a vale 1, o teu b vale menos 1, que é quem está antes do x aqui, o teu c ele vale menos 12, na hora que eu faço o x1 mais o x2, ele é menos o b, aí você coloca aqui ó, o parênteses, porque o menos troca o sinal de quem vem depois, sobre o a, que é 1. Aí ficou maravilhoso, filhão. Isso vai dar 1 sobre 1, que vai te dar 1. Então, a soma das raízes daquela equação ali dá a letra A, que é 1, sem calcular delta, sem resolver a equação, de maneira muito mais prática, beleza? Então, fica ligado, porque isso aí ó, é uma ferramenta que é uma bazuca para tu destruir questões de equação do segundo grau, real, oficial, tá bom? E aí, com essa ideia, a gente consegue matar uma questão muito legal, muito clássica também, de equação de segundo grau, onde ele fala assim, ó, determine o valor de K daquela equação ali, vou marcar a equação para você, determine o valor de K nessa equação aqui, de modo que uma raiz seja o dobro da outra, ou seja, uma raiz é o dobro da outra, vamos pensar o seguinte, se ele está falando que uma raiz é o dobro da outra, então eu posso falar que x1 ele vale 2 vezes x2. Beleza? Por quê? Porque ele falou que uma é o dobro da outra. Marca isso, guarda no seu core, tudo bem? Agora pensa comigo o seguinte, ó. Eu tenho uma relação de soma das raízes, que a gente acabou de ver. Eu posso falar que x1 mais x2 é menos b sobre a. Só que olha só, nessa equação aqui eu tenho que o meu a vale 1, que é quem está antes do termo quadrático, o b vale menos 12 e o c vale k. Beleza? Tranquilo, né? Então, quando eu for fazer a soma, x1 mais x2, tudo isso vai ser igual a menos o b, só que o b é menos 12. Então, menos 12 sobre o a, que é 1. Show de bola? Então, eu posso concluir que x1 mais x2, menos com menos dá mais, e dividir uma coisa por 1, você repete ela. Mas observa agora a sagacidade do pequeno gafanhoto que estuda com praticando matemática. Ele já sabe que x1 é 2 vezes x2. Entendi, Michael. Então eu posso trocar x1 por 2 vezes x2. Exatamente. Exatamente, pequeno gafanhoto. Então observa. Observa, ó. Se eu trocar x1 por 2 vezes x2... o que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte, ó, que 2 vezes x2 mais o x2, aqui eu escrevi errado, perdão, mais o x2, tudo isso é igual a 12. 2x2 mais 1x2, eu vou ter o que aqui? 3x2, tudo isso igual a 12. Então, eu vou ter que o meu x2 ele é 12 e o 3 vai dividindo. Então, o meu x2 vale 4. Opa! Se o x2 vale 4, então, como uma é o dobro da outra, 2 vezes 4, o x1 ele vale 8. Michael, entendi como é que calcula x1, x2. Entendi. Tranquilo. Mas eu não estou entendendo como é que eu vou achar o valor do k que ele está pedindo. Pensa agora. Olha que legal.
Você tem a relação da soma, que foi essa que a gente usou, mas você também tem a relação do produto. Então, eu posso falar que o produto das raízes, eu posso falar que x1 vezes x2 é igual a c sobre a, só que o c é k e o a vale 1. x1 vezes x2, beleza, o x1 vale 8, o x2 vale 4 e k dividido para 1 dá k. Então, eu vou ter que o meu k, ele vale 32, letra E. Massa, né, cara? Questão maravilhosa e você vai ficando cada vez mais tranquilo em matemática estudando aqui comigo. Show de bola? Então, vem, sem desanimar, vem focado na missão que vai dar tudo certo, beleza? Então, já resolvemos 4 questões e a gente vai partir agora para a resolução da nossa 5ª questão, bem clássica também, tá? Bem clássica mesmo, que é falando de soma dos inversos, que muita gente acaba se enrolando. Então, para o enunciado dela, que fala assim, ó, se as raízes dessa equação aqui são m e n, então isso aqui vale... Vamos lá. Primeiramente, galera, o que muita gente buga? Porque tem a fórmula da soma, tem a fórmula do produto. Aí, se fosse só m mais n, você jogava direto a fórmula da soma. Se fosse m vezes n, você jogava direto a fórmula do produto. O problema é que não está aparecendo nem uma coisa, nem a outra. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai ter que ser malandro. Como assim malandro? Observa comigo o seguinte, ó. 1 sobre m mais 1 sobre n. Observa, observa. Olha que legal que eu vou fazer aqui agora. Isso aqui a gente pode fazer uma jogadinha de frações, que eu sempre falo nos vídeos aqui, que é o seguinte, ó, somar frações eu posso fazer aqui meio que macetado. Você multiplica cruzado, n vezes 1 dá n, m vezes 1 dá m. E m vezes n eu posso falar que é m vezes n. N mais m eu posso escrever como m mais n, que não tem problema nenhum. E aqui continua sendo m vezes n. Mas observa o seguinte, se m e n são raízes, então aqui está sendo a soma das raízes e aqui está sendo o produto das raízes. Rapá, que parada legal! Entendi, Michael. Muito interessante isso. Então, agora é só você fazer a soma pelo produto. Mas você pode fazer uma outra jogada ainda mais interessante. Quer ver? A soma, eu sei que a fórmula da soma é menos b sobre a. E eu sei que o produto vale c sobre a. Mas também, para dividir frações, a gente sabe que repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vem aqui, ó, corta o a que está em cima e embaixo, fica menos b sobre c. Isso implica, então, que menos b sobre c vai ser menos 5, que é o valor do b, e o c que vale menos 4. Isso vai ficar mais 5 dividido por menos 4. Só que, olha só, mais dividido para menos dá menos, então vai dar 5 quartos. E aí você acabou de encontrar uma fórmula que sempre funciona para calcular essa soma de inversos aqui, tá bom? É sempre soma pelo produto, ou menos b sobre c. Mas repara que se você esquecer e manipular bem frações, você faz aqui, ó, pim, pim, pá, acabou. Matou, corre pro abraço, marca a nossa queridíssima e gloriosa letra A. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like, não esquece de comentar aqui qual assunto você quer na próxima aula de questões clássicas aqui do canal. Eu vou deixar a playlist também e um card aqui da última aula de questões clássicas que eu fiz aqui para vocês. E não esquece, esse material está aqui para você baixar na descrição de maneira gratuita. Só você pegar e baixar o PDFzinho para resolver as suas questões. E tamo junto, hein? Deus te abençoe e te espero na próxima aula, no próximo vídeo e fui!